Olá, o TCE na TV está no ar. Confira os destaques de hoje. Reconduzido por aclamação. João Augusto Bandeira de Mello é reeleito Procurador-Geral do Ministério Público de Contas para o biênio 2018-2019. Reunião técnica. Servidores da Corte de Contas sergipana debatem melhorias no processo de conversão de processos físicos em digitais. Medidas efetivas. Conselheiro Carlos Pina alerta a necessidade de intervenção do poder público e sociedade civil para evitar que Capela Centenária de Praia de Estância seja destruída pela força da maré. E ainda, no quadro Entrevista, o bate-papo é com o conselheiro substituto Rafael Fonseca. Em pauta, os 100 anos de criação do cargo no país. Fique com a gente, o TCE na TV está só começando. O procurador João Augusto Bandeira de Mello foi reeleito para continuar no cargo de Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, até janeiro de 2020. Confira os detalhes da reportagem de Isabela Araújo e Mica Neto. O procurador do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas, João Augusto Bandeira de Mello, foi aclamado pelos demais membros do Parquê Especial a ser submetido ao governador do estado. O atual procurador-geral antecipou que continuará executando os trabalhos encaminhados nos últimos 2 anos, além de pôr em prática as novas ações. Temos 2 anos aí de muito intensas ações aqui no âmbito do Ministério Público de Contas. E esperamos que nos próximos 2 anos possamos continuar aqueles projetos que estão em andamento, de analisar a questão da previdência, a questão da educação, saúde, a saúde, oncologia, nefrologia, que foram alguns trabalhos já desenvolvidos antes de 2 anos, e nos próximos 2 aprimorar esses trabalhos e implementar outros. Aqui sempre haja uma melhoria no controle externo proporcionado à melhoria dos serviços públicos para a sociedade sergipana. Compareceram à eleição ocorrida no último dia 5 de fevereiro os procuradores José Sérgio Monte Alegre, Luiz Alberto Menezes e Eduardo Hollenberg Cortes. Todos anunciaram que não concorreriam ao pleito. Durante a sessão plenária desta semana, todo o colegiado fez questão de parabenizar o procurador pela recondução ao cargo. Convivo com Bandeira desde o dia em que ele chegou. Temos uma relação pessoal muito boa, mas não apenas isso. Eu, quando o recebi como procurador, recebi também recomendações muito enfáticas de meus amigos e de meus colegas de Pernambuco, em cujo tribunal ele havia servido como técnico da mais alta relevância. O Tribunal de Pernambuco, como sabemos, é um tribunal de primeira linha. E foi lá que Bandeira de Mello se equipou para fazer o concurso aqui, no qual foi aprovado em primeiro lugar. Então, é esta pessoa que agora é reconduzida ao cargo de Procurador-Geral de Contas e nós estamos saudando isso. Doutor Bandeira é um procurador muito querido por todos, pelo seu trabalho, pela sua competência, sua eficiência, sempre procurando fazer o melhor para o Sergipe, sempre procurando ajudar os gestores a fazer um trabalho de excelência em seus municípios. Então, a permanência do doutor Bandeira no cargo de procurador, com certeza, é um motivo de orgulho e de honra para todos que fazem o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. E o conselheiro-presidente Ulisses Andrade ressaltou sua eleição por unanimidade e a certeza de que Bandeira de Mello dará continuidade ao importante papel que vem desempenhando na Corte de Contas. O doutor João é um homem profundamente conhecedor dos problemas do tribunal, tem sido brilhante aqui nas suas colocações, nos seus pareceres, de forma que o tribunal sai ganhando muito com a recondução dele para esse próximo biênio que está iniciando, né, como procurador-geral. Eu fiquei extremamente feliz com essa decisão. E agora a gente muda de assunto para falar sobre a conversão dos processos físicos em digitais, julgados no Tribunal de Contas de Sergipe. Esta semana, técnicos do TCE estiveram reunidos para debater melhorias na dinâmica do trabalho. Veja. Assessores dos conselheiros, coordenadores e técnicos das coordenadorias de controle e inspeção da Corte de Contas estiveram reunidos para discutir sobre a análise eletrônica de contas.
A Diretoria de Modernização e Tecnologia do TCE idealizou o encontro com o objetivo de tratar da conversão de processos físicos em digitais, como forma de agilizar sua tramitação. Houve uma mudança muito grande com relação aos sistemas informatizados do Tribunal de Contas na gestão do Dr. Clóvis Barbosa. E agora, como toda mudança prevê muitos percalços e muitas coisas, a gente está tentando agora fazer um ajustamento, combinando com todos os coordenadores, assessores, conselheiros e conselheiros adjuntos, para ver como é que fica a situação, para ver se precisa fazer alguns ajustes nos problemas. E nas coordenadorias, a expectativa é a melhor possível. Um dos nossos colegas aqui fez uma colocação muito importante. Os dois diretores estiveram e estão no momento certo. Um de implementar aquela questão da força de colocar o sistema, e eu acho que agora Edson, que já vem da área técnica, já lida com todos os problemas e com o cotidiano do que acontece, eu acho que ele vai saber e vai já encontrar o caminho para resolver essas pendências que a gente está se debatendo hoje e que estão, de uma forma ou de outra, emperrando alguns pontos, mas que logo, logo isso se resolve. Além de fazer o controle dos processos que tramitam no tribunal, o ETCE proporciona como maior vantagem a eliminação do uso de papel, diminuindo o custo operacional e aumentando a eficiência da casa. A grande dificuldade hoje que a gente tem é exatamente a conversão da massa passada de processos. Existem muitos processos ainda em papel que estão dificultando e a gente tem que fazer com que isso ocorra de maneira mais fluida, né? Então eu preciso não deixar esses papéis onde estão parados, aguardando que se faça algum processo de digitalização. Eu preciso dar um pouco de agilidade a esse processo. A seguir, tem o balanço dos processos julgados esta semana no TCE. E ainda, conselheiro Carlos Pina alerta poder público para evitar que Capela Centenária de Praia em Instância seja destruída. Não saia daí, a gente volta já. Dançado guerreiro, luas de Ará. Aracajueiro, Aracajuá. Dançado guerreiro, luas de Ará. Já estamos de volta e, desta vez, a gente destaca o alerta feito pelo conselheiro Carlos Pina sobre os riscos de desabamento da Igreja Centenária que fica na Praia do Saco, em Instância. O assunto é um dos destaques de hoje, do Giro de Informações. O conselheiro Carlos Pina de Assis apresentou aos demais membros do colegiado informações a respeito do estado de risco no qual se encontra a capela localizada na Ponta do Saco, no município de Estância. O prédio tem valor histórico e cultural para o estado e corre risco de destruição pela ação das marés. A maré de março se avizinha com uma perspectiva muito concreta de que se destrua agora a igreja. E não há, repito, das autoridades religiosas, das autoridades civis do município e do estado, da Cúria Episcopal de Instância, nenhuma atitude concreta de preservação deste patrimônio e desses fatos históricos extremamente relevantes. O conselheiro colocou a necessidade de ação por parte do TCE para chamar a atenção das autoridades locais quanto à preservação da capela. E ficou decidido que a conselheira Suzana Azevedo, responsável pela área de controle da qual faz parte a Secretaria de Estado da Cultura, reunirá as autoridades envolvidas para buscar uma resposta ao problema. Para João Augusto Bandeira de Melo, procurador-geral do Ministério Público de Contas, esta é uma questão juridicamente pertinente. Ele concordou com o conselheiro, reafirmando que o Tribunal de Contas tem amparo legal para esta ação, citando como exemplo ações do TCE de Pernambuco. O conselheiro Pina coloca com bastante propriedade a possibilidade de intervenção do Tribunal de Contas, na medida em que ele também já é passível, inclusive o próprio Tribunal de Contas de Pernambuco tem iniciativa nesse sentido. O patrimônio histórico, ele faz parte do patrimônio dos entes públicos. Então, não é só a questão financeira. O patrimônio, quando se fala fiscalização patrimonial,
ela abrange também o patrimônio histórico. Então, o Tribunal de Contas tem sim competência. E como foi bem asseverado, se o bem é tombado, apesar de ser particular, ele é eu tenho um regime especial de propriedade, uma limitação administrativa da propriedade, onde o proprietário do bem tem o dever de conservá-lo, a bem exatamente do patrimônio histórico. Então, no caso, o titular do patrimônio, no caso a Prefeitura de Estância, acredito também a Secretaria Estadual de Cultura, tem o dever de notificar o proprietário, de tomar providências, inclusive judiciais, para que o patrimônio histórico não se perca. A capela é propriedade particular da Diocese de Estância, mas é também um marco da história do estado de Sergipe. O conselheiro-presidente Ulisses Andrade recebeu em seu gabinete o superintendente do Banco do Nordeste do Brasil em Sergipe, Antônio César de Santana. A visita foi acompanhada também pelos conselheiros Luiz Augusto Ribeiro e Suzana Azevedo. Durante o encontro, o conselheiro enfatizou a atuação da instituição financeira como importante peça de desenvolvimento e fundamental na luta pela redução das desigualdades regionais. O superintendente relatou o trabalho executado pelo banco no último ano e as perspectivas para 2018. E enalteceu também o papel dos órgãos de controle como fiscais dos recursos públicos. De extrema importância esses órgãos, seja o TCE, que é o guardião que acompanha a alocação dos recursos estaduais, como também os órgãos de controles da União, que é o TCU e o CGU. Eu vejo no papel desses órgãos fiscalizadores de extrema importância. E chegou a hora de divulgar o balanço dos processos julgados esta semana nas sessões realizadas na Corte de Contas dos Sergipanos. Acompanhe. Nesta semana foram julgados 7 processos na sessão da segunda Câmara, dentre recursos de reconsideração, contas anuais, aposentadorias e atos de admissão de pessoal. Já no Pleno, o colegiado julgou 4 processos, dentre contas anuais, denúncia, pedido de reexame e recurso de reconsideração. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, acesse www.tce.se.gov.br e clique no portal de serviços. Em instantes, no quadro Entrevista da Semana, a gente destaca os 100 anos do cargo de conselheiro substituto nos tribunais de contas. E o bate-papo é com o conselheiro substituto Rafael Fonseca. Não saia daí, o TCE na TV volta já. Aracajueiro, Aracajuá, dançar do guerreiro, luas de Ará. Aracajueiro, Aracajuá, dançar do guerreiro, luas de Ará. A lei que originou o cargo de conselheiro substituto nas Cortes de Contas do país completou em 2018 100 anos. E esse é o tema desta semana no quadro Entrevista. O bate-papo é com o conselheiro substituto do TCE de Sergipe, Rafael Fonseca. Veja. Aqui na Corte de Contas dos Sergipanos, 3 servidores ocupam o cargo de conselheiro substituto. Eles foram empossados depois de terem sido aprovados em um concurso público. Entre eles está o Dr. Rafael Fonseca, a quem temos a honra de receber. Dr. Rafael, primeiro, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Nós agradecemos a oportunidade de poder contribuir, para a sociedade, um pouco mais informação do que é o Tribunal de Contas e fazer no Tribunal de Contas. Dia 6 de janeiro, a lei completou 100 anos. Uma data histórica, um marco. De fato, dia 6 de janeiro, o último 100 anos da criação do nosso cargo, É um cargo importante, inclusive de relevância constitucional, e com o advento da Constituição 88, esse cargo passou a ser previsto no próprio texto constitucional, o que valoriza a importância do cargo. Doutor Rafael, de lá para cá aconteceram algumas mudanças, como, por exemplo, o próprio nome do cargo, que antes não se chamava conselheiro substituto. De fato, com a criação do cargo, ainda era chamado de auditor,
mas o TCU, porque existe muito conflitos nas atribuições, as pessoas às vezes entendem e acham que nós, auditores, devemos fazer auditoria, onde na verdade esse papel é do auditor de controle externo e não do auditor substituto de conselheiro ou ministro. Daí, em meados de 2013, o TCU fez essa correção e propôs uma lei no Congresso que foi aprovado, onde oficializou a nomenclatura para ministro substituto. Dessa forma, os estados, né, em suas leis orgânicas, também tiveram essa modificação, onde, no caso de Sergipe, com a última lei orgânica, passou a se chamar de conselheiro substituto. Agora, para que as pessoas que nos acompanham entendam qual é o papel, qual é a função de um conselheiro substituto, qual é o seu papel aqui na Corte de Contas dos Sergipanos? Então, o conselheiro substituto tem duas atribuições. Tem uma atribuição que chama de ordinária e a extraordinária. A extraordinária é de substituir os conselheiros no caso dos eventuais impedimentos de férias, licenças. E a nossa atribuição ordinária, que também é previsto de alguma forma na Constituição, que é de judicatura de contas, é relatar processos. E curiosidade, desde a criação da lei há 100 anos atrás, essa atribuição de relatar processo já era previsto, né? Com isso, nós temos um papel muito importante em contribuir para a efetividade das decisões de tribunais, contribuindo que os gestores públicos, de fato, obedeçam à legalidade e cumpram, né, zelando pelo bem uso do bem público. Ou seja, é importante destacar que durante todos os dias, durante toda a semana, vocês têm um papel muito importante e trabalham arduamente aqui no TCE. Sim, de fato, nós temos vários processos, né, que são de nossa competência de relatoria, para onde a gente prepara o estudo do caso, onde prepara uma proposta de decisão, né, a ser decidida nas sessões do Pleno e da Câmara. Agora, doutor Rafael, como é que o senhor se sente encarando essa missão? Porque é uma responsabilidade muito grande, imagino, cuidar de fiscalizar o dinheiro público do Estado, fiscalizar as contas públicas. É um cargo de grande importância, de grande relevância, né, porque você zelar pelo recurso público, onde somente hoje vivemos na escassez de recursos, né, requer uma grande responsabilidade. E nós temos que, a cada dia, o tribunal como um todo, dar uma resposta para a sociedade. Para que existimos? Por que devemos existir? E a população quer isso do tribunal, e isso nós estamos aqui, juntamente com nossos colegas, né, contribuindo para o melhor, para ter o grande controle, a vigiar o controle, exercer de fato o controle das contas públicas, onde o recurso público seja bem aplicado. É um desafio muito grande, né? Até porque a sociedade cobra, a sociedade precisa cobrar e é preciso dar esses esclarecimentos à sociedade. Então, a sociedade quer uma resposta efetiva do tribunal. E nós estamos aqui, juntamente com os conselheiros titulares, com o Ministério Público, contribuindo com isso, onde, de fato, o tribunal seja reconhecido como um órgão importante da democracia. E não há democracia sem o controle. Muito bem. Doutor Rafael, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa. Parabéns pelo cargo também e pela data, né? Já que no dia 6, como nós falamos no início, a lei que originou o cargo completou 100 anos. É um momento de muito orgulho para todos nós, substitutos do Tribunal de Sergipe e do Tribunal do Brasil, porque de fato é um cargo importante, como falei no início, de relevância constitucional, e estamos todos nos empenhando ao máximo para dar uma grande contribuição para o controle do Estado brasileiro. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Um ótimo fim de semana, aproveite com responsabilidade o Carnaval. Até o nosso próximo encontro. Eu espero você!